Olá! Neste vídeo nós vamos tratar de um problema de balanço de massa simples em um problema de extração. Então o enunciado do exemplo diz o seguinte: um extrator em contracorrente é usado para extrair óleo de um produto alimentício sólido, usando o éter etílico como solvente. A alimentação fresca do produto alimentício é carregada ao extrator a uma taxa de 1000 kg por hora e contém 25% em massa de óleo. Solvente puro entra como uma corrente de fundo no extrator. A corrente de saída no topo do extrator contém 60% em massa de óleo. A corrente de saída do fundo do extrator contém 0,25 kg de solução para cada quilo de sólido livre de óleo. E esta corrente possui uma concentração de óleo de 12% em massa. Calcule: letra A quantidade de solvente a ser alimentada no extrator e letra B, a porcentagem de óleo recuperado. Então esse é um problema de balanço de massa sem reação. O enunciado não nos trouxe o esquema ilustrativo ou fluxograma do processo. Então, como primeira etapa, a gente tem como desafio definir aí o melhor fluxograma que represente este processo. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que o problema traz algumas relações que não necessariamente representam frações mássicas. Por exemplo, dizer que uma das correntes de saída contém 0,25 de solução para cada 1 kg de sólido livre de óleo nos remete a uma situação em que eu não posso citar aí explicitamente uma fração mássica para este valor. Afinal de contas, é para cada quilo de apenas uma das substâncias da mistura e não para cada quilo da mistura como um todo. Então esse cuidado vai ter que ser tomado na condução das análises do problema. Então está aqui um esquema ilustrativo do fluxograma do processo. É um extrator contracorrente que vai cruzar aí uma corrente de sólido alimentício, né, de um alimento na fase sólida, com 25% em massa de óleo, e o restante do alimento a gente pode considerar como sendo sólidos, né, os outros 75%. Ele vai encontrar uma corrente de solvente que tem como objetivo solubilizar esse óleo, né, e removê-lo do alimento. Então, como resultado, esse óleo vai estar presente no solvente numa corrente que eu chamei de P, que contém 60% em massa do óleo. Naturalmente, todo sólido que está presente na minha corrente de alimento aqui, F, se ele não está na corrente P, que contém apenas óleo e solvente, ele vai estar numa corrente que eu chamei de W, que vai conter todo o sólido proveniente do alimento. Corrente W ela contém 12% em massa de óleo, porque o processo não é 100% eficaz na remoção de todo o óleo que está presente ali. E ele ainda tem uma correlação dada no enunciado de que a cada 0,25 kg de solução eu vou encontrar 1 kg de sólido, né? E esse sólido é livre de óleo. Então seria esse sólido aqui da corrente F praticamente desprovido do óleo, então é apenas sólido, né? E o que seria a solução a que ele se refere aqui, pessoal? A solução nada mais é do que óleo mais solvente, tá? Assim como o processo não é eficiente para remover todo o óleo que está presente no alimento, também aqui nessa etapa do processo ele não é capaz de remover todo o solvente alimentado aqui como corrente pura. Então algum solvente vai estar nessa corrente W também. Mas reparem, em fração mássica, para entrar num balanço por componente, ele apenas se referiu ao óleo. Todo o restante para completar 100% nessa corrente não foi mencionado. Nós temos a intuição de que todo o restante, aí, os 88% para completar 100% da corrente, são um pouco de solvente e sólidos, mas nós não sabemos em que proporção eles estão na corrente. Quem vai nos ajudar a resolver essa questão é justamente esta correlação aqui. Não é exatamente uma fração mássica, mas ela vai ser útil na análise do problema. Então vamos adiante. Aqui eu começo os meus cálculos dando uma olhada sempre no composto que está presente no menor número de correntes possível. Isso nos ajuda porque ao escrever equações de balanço, eu vou ter uma equação com menos variáveis quando eu escolho o composto que está presente no menor número de correntes possível. Nesse caso, são os sólidos. Por quê? Porque a corrente de solvente puro, por exemplo, não tem sólido, e a corrente P, que é aquela composta de solvente e óleo, também é desprovida de sólidos. Então, para os sólidos, eu tenho
este balanço para o componente sólido, né? Fração mássica dele em F vezes a corrente toda, igual a fração mássica dele em W vezes a corrente W. Porém, como eu falei anteriormente, eu não tenho esta informação. Ó. Eu não sei a fração mássica de sólidos nesta corrente. Então, neste momento, este produto aqui, ó, fração vezes corrente, como as duas são incógnitas, causa uma equação não linear de balanço. Eu vou substituir esta notação de fração mássica vezes corrente simplesmente por uma variável que faz a minha equação voltar a ser linear. Massa de sólidos em W, e isso é interessante porque a correlação dada sobre a corrente W inclui esta variável. Então, neste momento, é mais interessante que eu faça esta consideração. Então, trocando os valores numéricos conhecidos, eu tenho que, em W, eu vou ter 750 kg por hora de sólido. E isso é natural, uma vez que todo sólido que entra pela corrente F vai acabar indo parar na corrente W, uma vez que nenhuma outra carrega sólidos consigo mesmo. Agora é possível fazer a análise daquela correlação que foi dada sobre a corrente W. A massa de sólidos em W está aqui, o que é bom, porque a gente já conhece essa variável, mas agora é a hora da gente analisar este termo aqui de cima, ó, que ele chama de solução. Como eu comentei com vocês, ele chama de solução os componentes líquidos dessa corrente, que seria óleo e um restante de solvente que não foi para a corrente P. Então eu posso reanalisar essa equação fazendo a seguinte modificação. Eu vou chamar de massa de solução em W como sendo a massa de óleo em W, mais a massa de solvente em W, tudo isso dividido pela massa de sólidos em W. E isso é dado como 0,25, como a gente viu lá no fluxograma. Substituindo, então, os valores numéricos conhecidos, eu tenho a seguinte equação, o que me faz concluir que a soma da massa de óleo mais a massa de solvente na corrente W é 187,5 kg por hora. Isso aqui vai ser útil para mim, porque embora eu não saiba cada uma individualmente, eu sei a combinação de ambas. E isso vai me ajudar aí a desamarrar as próximas equações. Então, eu vou utilizar a ideia de que W é composta por seus componentes. De que forma? A corrente W toda é composta pela massa de óleo contida nela, mais a massa de solvente, mais a massa de sólidos. E olha só que interessante, a massa de sólidos já foi descoberta. E a gente acabou de descobrir esta soma aqui, ó, por mais que a gente não saiba esses valores individualmente. Munidos desses dois termos já conhecidos, eu posso simplesmente concluir que W nada mais é do que esta soma, que por fim compõe aí a corrente W como sendo 937,5 kg por hora. Então, agora nós temos duas das quatro correntes conhecidas no problema. E isso é muito bom porque facilita os nossos cálculos, né? Nós diminuímos aí os graus de liberdade do problema para chegar a uma solução. Então, nós vamos passar agora para a análise do balanço do óleo, pelo fato de que ele é uma substância que também, neste momento, está presente no menor número de correntes possível e costuma, quando eu olho para esse tipo de substância, ela costuma fornecer equações mais simples por conter menos variáveis. Então, o balanço para o óleo é dado nesta forma, uma vez que a corrente de solvente puro não contém nenhum óleo. E, substituindo valores numéricos conhecidos, eu tenho esta correlação. Vejam que a equação resultante é apenas função da corrente P. Eu preciso calcular a corrente P, pessoal, porque de outra forma, se eu escolhesse o solvente para o balanço, eu ficaria com esta corrente como incógnita e também com a corrente de solvente puro, e eu não chegaria a lugar nenhum. Então, a maneira mais fácil é descobrir primeiro a corrente P e só depois fazer um balanço para o solvente para que sobre apenas a variável S, que é a corrente do solvente puro, e resposta do nosso item A. Então, conduzindo os cálculos, eu concluo que a corrente P vale 229,17 kg por hora, aproximadamente. Então, agora para a corrente S, como eu havia comentado, eu já eliminei mais uma incógnita do problema, então eu posso fazer o balanço global ou posso fazer o balanço para o solvente. Tanto faz.
Eu comentei anteriormente que poderia ser o balanço por solvente, mas eu volto a afirmar que o balanço global ele é sempre uma boa alternativa por ele não conter coeficientes, então as equações de balanço global são mais diretas, né, e mais simples para se fazer cálculos. Então, substituindo os valores conhecidos, eu tenho que a corrente de solvente puro é 166,67 kg por hora. Então, para cumprir aquelas especificações do problema, eu necessito desta quantidade para cada 1000 quilos, se eu quiser que a corrente P, né, carregue ali 60% em massa de solvente, a corrente W sobre apenas 12% em massa e mais aquela correlação de que para cada quilo de sólido livre de óleo eu vou encontrar 0,25 quilos de solução, como está sendo dito ali no enunciado. Então, agora é hora de avaliar o item B. Ele nos pede a porcentagem de óleo que é recuperada. Pessoal, essa é uma terminologia que vocês vão encontrar nos materiais aí da área de balanço de massa e energia. Óleo recuperado é aquele óleo que eu tenho a intenção de remover da minha matéria-prima, tá? A corrente P é a corrente que se destina a essa tarefa, uma vez que ela é uma corrente composta do solvente e da maior quantidade de óleo, né? Lembrando que a corrente W é como se fosse um rejeito desse extrator que contém um mínimo de óleo que não foi extraído pela falta de 100% de eficiência, né, desta etapa de extração. Então, a corrente P é justamente aquela que carrega o óleo em maior quantidade. Então, é nela que nós vamos voltar a nossa atenção. Mas qual é a ideia de óleo recuperado? Eu posso estimar, como eu apresentei aqui, a porcentagem de remoção do óleo como sendo o óleo contido nesta corrente, porque é ela que carrega o óleo removido de mais interesse, dividido pelo óleo que entrou no processo pelo próprio alimento puro lá no início, tá? Se eu pego esta quantidade e divido pelo total de óleo que entrou no processo, eu estou tendo uma ideia de porcentagem que foi removida da corrente F. Então, multiplicando esta razão por 100, eu tenho aí qual a porcentagem de remoção. Para melhorar esta equação, eu posso pensar que a massa de óleo em P nada mais é do que a fração mássica do óleo nesta corrente vezes a corrente toda, porque daí eu conheço a corrente toda numericamente. A mesma coisa eu penso para a corrente F. Fica mais fácil de trabalhar trocando pelas correntes totais que foram calculadas anteriormente. Então, trocando pelos valores conhecidos, eu tenho que a porcentagem de remoção de óleo ou a porcentagem de óleo recuperado é aproximadamente 55%. Então, esta etapa de extração dada pela passagem do alimento, né, em contato com o solvente por um extrator apenas, ela tem aí basicamente uma eficiência de 55%. O óleo que sai pela corrente W pode ser encaminhado para uma próxima etapa de extração. Se você relembrar, na área de operações unitárias, o tópico de extração é tratado, inclusive, no projeto, né, em modelagem de sistemas sequenciais de extração para aumentar a eficiência global do processo. Então, 55% seria a porcentagem de óleo recuperado para este extrator. Espero que vocês tenham gostado, espero que a solução desse problema seja útil aí para as demais tarefas dentro da área de balanço de massa e energia.